e estar aqui para adorar juntamente com vocês. E agora, um pouco antes da mensagem, eu tenho meu bom amigo aqui na plataforma esta noite, o Dr. Lee Vail, da primeira Igreja Batista em Lima, Ohio, que foi um dos meus patrocinadores na reunião de Lima. Eu perguntei a ele, vindo para cá esta noite, se ele daria uma palavra à congregação, talvez pertinente à reunião de Lima por uns minutinhos, e fique contente, feliz em apresentar a vocês esta noite o Dr. Lee Vail, outro batista que tem o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmão Vail também. Isso tudo foi um tanto forte para um pastor batista, não foi? Bem, estamos muito felizes em ter o irmão Vail conosco, e certamente as portas estão abertas para ele voltar e visitar-nos qualquer hora que possa. E agora, esta noite, amanhã à noite é o sepultamento do Senhor Jesus. Domingo pela manhã é o culto do nascer do sol às 6 horas. E creio que o irmão anunciou a parte seguinte do culto. Agora vamos orar apenas um momento. Bendito Senhor, Tua palavra é verdade e estamos agradecidos pelos homens que trabalham com ela destemidamente enquanto a divulgam para as pessoas. E ao abrirmos a Bíblia esta noite, ao virarmos suas páginas, possa o bendito Espírito Santo vir e abrir para nós a palavra de entendimento. Através de Jesus Cristo, pedimos. Amém. Esta grande noite que estamos celebrando da crucificação de nosso bendito Senhor, desejo ler esta noite de seus próprios lábios preciosos as palavras que ele fez escrever em seu livro. Em São Mateus, capítulo 4, os versículos 47 e 48, lemos assim. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E esta noite anunciamos que íamos falar sobre o assunto da perfeição. Agora este parece como que um texto bastante estranho a se tomar para a noite da crucificação de nosso Senhor. Mas hoje talvez vocês estiveram ouvindo o rádio e diversas mensagens de os mensageiros, como eles apresentaram aquele grande e horrível dia quando nosso Senhor morreu pelos nossos pecados do mundo. Então eu escolhi esta noite ir ao redor de uma maneira diferente para chegar a isto, para que seja um pouco diferente e poderá refrigerá-los um pouco. Possa o bendito Espírito Santo inspirar a palavra agora enquanto fazemos o esforço de trazê-la. Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito nossa adoração. Tudo. Agora, no Jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim. E eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar desobediência. E quando a transgressão vem, desobediência é a transgressão da lei. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Agora, se não há lei, então não há justiça, mas a lei requereu, ou a justiça requer uma lei.
E a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isso é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar de onde está o seu erro. Então, a lei propriamente dita não podia salvar. Ela podia somente acusar. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então, ele tinha de receber o devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. Ela tinha que projetar morte para a raça humana, e toda a raça humana está sob a pena desta lei. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira, nenhum outro remédio para que pudessem, algum dia, estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. Nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande. Aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena de morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora, em nosso pensamento, e olhar para este grande quadro, e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Cada homem e mulher, criança, está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. E o pecado tem de ser acertado. E então Deus, em sua grande infinidade e seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Então ele ficou aniquilado. E totalmente aniquilado, não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre, separado da presença de Deus. Agora notem este pecado. É como Deus, sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda justiça. Então não haveria nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis.
Agora, é um quadro escuro o que temos aqui. Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. Mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho. Pois Deus viu que era para estes filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei, e a pena de sua lei era morte. E então, o amor de Deus se compadeceu de seus súditos, e quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. E Deus, por presciência, quando Ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, Ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado, e serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Por todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhas. Uma morte substitutiva. Mas em toda a grande economia de Deus havia no fundo de sua mente o real objeto por vir. O que seria? Eles eram sombras do real objeto que estava por vir. E o real objeto que estava por vir era seu filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram eram apenas uma sombra. E uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. Agora, para termos um quadro disto, vamos abrir em nossas Bíblias no livro de Hebreus, e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando, tentando separar estas coisas para nós. No capítulo 10 do livro de Hebreus, lemos assim: E como amo a palavra é a verdade. E gosto de lê-la diante da minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles e terei de prestar contas. Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque é a palavra e Deus é responsável por sua palavra. Nós vemos tanto hoje de evangelistas e assim por diante, construindo em torno de personalidades. Oh, isso é uma vergonha! E descobrimos ao irmos a igrejas. Nós vamos à igreja e você encontra certo pastor que tem um jeitinho peculiar de agir, alguma emoçãozinha. Se você ainda não notou, toda a congregação pegará aquele espírito.
Se ele é um pouquinho emotivo, ou sacode a cabeça, ou alguma coisinha estranha, bem, toda a igreja adotará isso. E chegamos hoje em nossas igrejas modernas a ponto de ser só sensações e coisinhas assim. E isto criou tanta confusão. Mas, ó, meus amados irmãos, se já houve um tempo em que devíamos estar na palavra, é hoje. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. Então, nesta grande oportunidade, esta noite, gostaria de ler da eternal palavra de Deus. Agora, nós estamos cientes que a lei existiu por muitos anos, mas a lei nunca poderia tirar o pecado. Como eu já disse no passado, ela era apenas um cárcere. Ela era o grande detetive que lhe dizia o que você havia feito, mas não tinha remédio para libertá-lo. Ela o punha na loja de penhores, mas não havia redentor para tirá-lo com ela. Ela apenas o aprisionava para que você soubesse que era pecador. Mas agora, notem em Hebreus, no capítulo 10, enquanto lemos. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata, lembre-se, ela era sombra de uma imagem por vir. Uma sombra apenas indica que há uma imagem formando a sombra. A sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Note, das coisas. A imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Agora, Deus no princípio requereu perfeição. Jesus, quando ele veio à terra, disse: sede vós perfeitos, como Deus que está nos céus é perfeito. E a lei, tendo uma sombra das coisas por vir, nunca poderia fazer o adorador perfeito. Entenderam o quadro? Agora, vamos outra vez a isto para que vocês tenham certeza de não perderem isto. Deus requer santidade perfeita. Ninguém pode ficar em sua imagem com uma manchinha de pecado. Jesus testemunhou o mesmo e disse: sede perfeitos, exatamente como Deus nos céus é perfeito. E a Bíblia disse que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se chegavam. Então a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma. Ela era somente um indicador. Estes sacrifícios feitos a cada ano nunca poderiam aperfeiçoar o adorador. Sendo assim, nenhum sob a lei ou guardador das leis ou sob as sombras poderia ser perfeito. Doutra, versículo 2, maneira, teriam deixado de se oferecer. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim.
por mim. Se houver uma coisa que você possa fazer que fosse de algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de mudar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido. Nada pode fazê-lo. Unir-se a igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordens da igreja, leitura de credos, fazer preces, todas essas coisas de nada valeriam. Você está perdido. Você não pode fazer coisa nenhuma por si mesmo, pois é pecador sob condenação. E não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus. Porque, para começar, você é pecador. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. E Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido neste mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e, sob o Antigo Testamento, que era a lei, quando um homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava seus pecados, que estava errado, e sabia que era culpado. A lei requeria morte. Ele trazia o cordeiro em seu lugar, e quando a garganta do animalzinho era cortada e ele começava a chutar com as patinhas e a balir, se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável! O coitadinho tentando balir, e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia e estremece, e enquanto se estica, então estremece outra vez e bale, e o sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. Enquanto o adorador se conscientizava de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado. Porque aquela era sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Ele era culpado. E ele tinha de reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. E ele sentia dó do coitadinho. Mas o homem, tão logo o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração que tinha no princípio. Por quê?
Porque a vida que estava no cordeirinho, a vida está no sangue. Sua vida está em seu sangue. Nós sabemos disto. E a vida no sangue do cordeiro era vida animal. Por conseguinte, quando seus pequenos corpúsculos eram rompidos e a vida saía do animal, ela não podia retornar ao adorador, porque o adorador era um ser humano. O sangue fazia uma cobertura, mas não podia expiar perfeitamente, pois o homem deixava o edifício com o mesmo desejo de pecar que tinha desde o começo. Mas, ao fazer isto, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria. E ele fazia aquilo no holocausto porque era a única maneira que conhecia. Então vejam vocês, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia retornar para o homem, pois um era animal, o outro era homem, um animal inocente por um homem culpado. Mas, um dia, há uns 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, esta tarde, às 3 horas, ele morreu e o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, e este é um tipo diferente de Cordeiro. Ele não é um Cordeiro como aquele outro. Nenhum homem pode vir a este Cordeiro a menos que Deus o traga primeiro. Então, estão vendo a soberania de Deus? Espero que isto penetre bem fundo agora. Vejam. Deus sabia que ele tinha ovelhas neste mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas. E seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por preconhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante sem mancha nem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha nem ruga, ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não poderia, requeria sua justiça. Seus juízos não poderiam deixá-lo pedir tal coisa se não houvesse como fazê-la. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, enviou o homem justo e eles descobriram que cada um falhou. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Lembrem-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse chamado o mais santo reverendo, o padre, o bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. Ele não poderia fazê-lo porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória.
nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentio. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou. O inocente. Então a minha salvação, a sua esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos, e não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Então, como sabemos que alcançamos isso? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente seus pecados. Oh, bendito Senhor, sou culpado e não tenho nenhuma maneira que não tu para ajudar-me. E pela fé tu estás convidando, o Espírito Santo veio e me convida a aceitar. E eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. E ele já está julgando. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isso representa seu corpo. E agora, aquele corpo já foi julgado. Deus não pode, com justiça, julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou os juízos da morte sobre esse corpo. E contanto que eu me encontre, ou eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você. Estamos livres. Romanos 8:1 disse, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está. Nenhuma condenação. Não importa o que venha a acontecer, você está escondido debaixo do sangue. Novamente, como entramos nesse corpo? 1 Coríntios 12:13 diz que por um Espírito. Como o Espírito vem? Através do sacrifício. Onde está o Espírito? No sangue. Porque o animal não podia retornar. Ele era animal, o espírito de animal não podia vir ao espírito humano e fazer algo por ele, porque o espírito humano era de uma linha mais alta de vida que a do animal. Mas nenhum outro espírito de homem podia retornar. Se você tem um espírito de algum ancestral, isso é espiritismo. Mas o próprio Deus veio, de modo que seu próprio espírito
que é a linha mais alta de espírito que há, possa voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador através do sangue de Cristo e levá-lo para dentro do corpo. Ele está salvo. Observem. O sangue de touros e cabritos não funcionaria, visto que era fraco. Agora vamos ler, começando mais ou menos com o versículo 12. Muito bem. O sangue de touros e cabritos não poderia funcionar, tampouco poderia expiar. Observem. Mas este, que homem? O bispo? Não. O papa? Não. Mas este, oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Vocês estão prontos? Estão prontos para a palavra? Ouçam isto. Depois quero que a deixem se aprofundar. Ouçam atenciosamente. Porque com uma só oblação, não anualmente, não reavivamento após reavivamento, não reunião após reunião, não dia após dia, mas com uma só oblação, A-P-E-R-F-E-I-C cedilha O-O-U, eles aperfeiçoaram? Ele aperfeiçoou. Com uma só oblação, aperfeiçoou. Esse é o requisito de Deus para sempre os que são santificados. Aí está. Esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Ele absolutamente, com seu próprio sangue, comprou nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Assim sendo, em Cristo nos encontramos sem culpa, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo desprivilegiado, com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão, não é nada que você tenha feito, é o que Deus fez por você. Nós estamos agora, se fomos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Então Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos. Então foi aperfeiçoado para sempre. Deus, através da morte de Cristo, 1900 anos atrás, hoje, aperfeiçoou o crente que ele anteviu antes da fundação do mundo para sempre. E aqueles que ele chamou, ele justificou. Aqueles que antes conheceu, ele chamou. Aqueles os quais ele chamou, ele justificou. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Ele aperfeiçoou seus crentes. Agora observem, temos agora o primeiro versículo. Tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata dessas coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Observem, aperfeiçoar é do que estamos falando. De outra maneira, não teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez o adorador nunca mais teria consciência de pecado. O que você quer dizer? A palavra consciência ali e a interpretação correta é desejo. Se um homem vem, o adorador, corretamente diante de Cristo, vendo o seu sofrimento, e ele se oferece a Cristo e diz, ó Senhor Deus, não há nada em mim que possa expiar, mas estou inteiramente dependendo de Ti. Então aquele Espírito Santo entra no coração humano. A questão do pecado propriamente dita é resolvida para sempre, pois cada desejo de pecado é tirado de você, pois se a lei pudesse ter feito isso, aqueles sacrifícios não teriam de cessar, mas, sendo que ela não podia fazê-lo, Cristo teve de morrer para nos tornar perfeitos. Amigos,
Há tantas coisas que poderíamos dizer esta noite sobre a perfeição. Estamos sempre tentando arrancar os olhos do outro para nos tornar um pouco mais santos do que eles. Mas se apenas olharmos para o quadro, é só pela graça de Deus que nós somos o que somos. Algum tempo atrás, aqui em Ohio, aprendi uma lição da maneira difícil. Eu estava realizando um encontro lá em Ohio e estava ficando fora da área urbana por causa da multidão. Eu não podia ficar na cidade. Nós comíamos em um pequeno restaurante de uns Dunkards. Umas garçonetes tão amáveis e decentemente vestidas e o mais limpas possíveis, comportavam-se como damas, nos serviam. Era um pedacinho do céu comer em tal lugar. A cozinha deles era limpíssima. E no domingo eles fecharam e foram à sua igreja. Eu fiquei com um pouco de fome e ia pregar no domingo à tarde. E fui a um pequeno restaurante de pratos americanos comuns para comer alguma coisa. E quando entrei, o que ouvi não foi menos do que um caça-níqueis funcionando. E havia um homem na minha idade, de pé, o qual talvez fosse um homem casado, abraçando uma mulher, jogando em um caça-níqueis. A nossa própria lei, a proteção da nossa justiça, dos nossos bens, encontrava-se ali violando uma coisa que ele devia estar protegendo, porque é ilegal jogar em um raio, jogando num caça-níqueis. E me virei e olhei para a parte de trás do edifício. Ali estava um grupo de garotos adolescentes e um disquinho de rock and roll na máquina tocando. Uma jovem de uns 18 anos, nitidamente abaixo de sua anatomia como mulher, mas ela estava parada ali com seu vestido decotado na frente e um daqueles garotos com as mãos na menina, onde eles não deveriam estar, e eles estavam fumando e bebendo. E pensei, oh Deus, como pode suportar isto? E olhei à minha direita quando ouvi alguém soltar um grande gemido. E havia uma mulher de idade sentada, provavelmente de 60 ou 70 anos. Ela estava usando essas velhas roupinhas vulgares, quase pela metade de seus membros, e sua pobre carne enrugada estava tão flácida como podia. E ela estava usando essa pintura de lábio e uma grande coisa roxa no lado de seu rosto pintado, usando uns sapatinhos, sandálias, com as unhas dos pés roxas pintadas, as unhas das mãos roxas pintadas, e seu cabelo cortado bem curto, enrolado e tingido de azul. Eu olhei para ela e do outro lado da mesa estavam dois homens sentados, bêbados. Um deles era verão, usando um grande e velho sobretudo do exército, com um cachecol cinza enrolado no pescoço e barbudo, arrotando e agindo assim. Eles pediram licença, os homens pediram a ela e começaram a sair assim para o banheiro. Eu fiquei ali e disse, Deus, por que tu não destróis tudo isto? Por que não afundas isto na terra? Eu disse, terão as minhas pequenas Sara e Rebeca de crescer sobre tal coisa assim? Eu disse, como podes tu, Deus, em tua grande santidade, suportar olhar para uma coisa assim e não enviar um terremoto e afundar isso? E enquanto me encontrava ali condenando a mulher como eu estava, fui para trás da porta, senti o Espírito de Deus vir a mim. Eu fui para trás da porta e vi alguma coisa que parecia estar rodopiando. E enquanto estava na visão, isso era o mundo dando voltas e mais voltas. E enquanto eu observava ao redor do mundo, havia uma faixa escarlate ao redor do mundo. E quando me aproximei do mundo, eu vi a mim mesmo, ainda menininho, fazendo coisas que não deveria fazer. Talvez não assim, mas era pecado.
E cada vez que eu fazia algo, eu via aquela grande sombra negra ir em direção do céu, pelo que Deus teria me matado naquele minuto. Então eu vi, encontrando-se entre eu e Deus, encontrava-se aquele sacrifício perfeito. E eu vi ali de pé, com os espinhos em sua cabeça e o cuspe pendurado em sua face. E cada vez que meus pecados começavam a ir na direção de Deus, ele o alcançava e eu pegava como para-choque no carro. Ele estava me protegendo da morte, e cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, Deus teria me matado, certamente. Sua santidade requer isto, sua lei requer isto, e cada vez que eu fazia qualquer coisa, ou que você faz qualquer coisa, o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque. E vi que aquela faixa escarlate significava que então, que o sangue ainda protege a terra. E enquanto me encontrava olhando, eu me aproximei dele enquanto observava e pude ouvi-lo dizer: Pai, perdoa-o, ele não sabe o que está fazendo. Eu olhei para baixo e havia um livro. E ali havia um anjo registrando em pé ao seu lado. E toda vez que eu pecava era colocado no livro. E meu nome estava nele. E percebi que algum dia aquela faixa de sangue seria tirada e eu teria de ficar na presença de Deus com a minha vida pecaminosa. Mas eu vi por sua misericórdia que ele refreava o meu julgamento. Eu fui a ele humildemente, ajoelhei-me e disse: Oh, Jesus, tu, Filho de Deus, sou indigno de vir à tua presença. Mas, por favor, não me perdoas pelo que tenho feito. Ele tocou o seu lado com a mão, pegou o velho livro e escreveu perdoado nele. Atirou para trás de si e meus pecados desapareceram. Então ele olhou-me com expressão severa, disse: Agora eu o perdoei, mas você quer condená-la. Então eu vi o que aquilo queria dizer. Assim que saí da visão, eu me aproximei dela, disse: Como está? Ela estava bebendo. Ela olhou para mim em minha direção e disse: olá. Eu disse: poderia me sentar? Ela disse: estou acompanhada. Eu disse: não foi essa a minha intenção, senhora. Quero apenas falar com a senhora por um minuto. Ela disse: sente-se. E eu disse: senhora, poucos minutos atrás, ali de pé, atrás daquela porta, eu comecei a lhe contar, e quando notei as lágrimas começaram a correr por seu rosto, e ela me disse, eu disse: a senhora realmente não quer fazer essas coisas? Jesus morreu e o juízo de Deus está refreado por seu sangue. A senhora não tem desejo de fazer isso. E ela disse: não, senhor. Disse: meu pai era diácono na igreja, eu fui criada em um lar cristão. Meu marido e eu éramos membros fundadores e vivíamos uma vida cristã. Ela começou a me contar que após a morte dele, ela tinha 2 mocinhas e ela se desviou. E como as meninas a tinham deixado, e ela tinha jogado sua vida fora, e ela pensava que não havia mais esperança para si. Mas eu disse: Deus, sê misericordioso, aqueles que ele dantes conheceu, ele o chamou. Ela disse: o senhor é o reverendo Branham de lá? Eu disse: sou. Ela disse: estou envergonhada de mim mesma por estar sentada aqui desta maneira. Disse: o senhor acha que haveria uma chance para mim? Eu disse: Jesus está com seus braços estendidos esperando que a senhora venha. E as outras pessoas começaram a se interessar e eu disse: a senhora sairia e viria aqui neste assoalho comigo? Ela disse: eu irei, senhor. E a tomei pela mão, disse: a senhora tem aproximadamente a idade da minha mãe. A senhora se ajoelharia comigo aqui neste assoalho, e ali no assoalho nós transformamos aquele lugar, aquela tarde, em um culto à moda antiga. E Deus salvou aquela mulher pela sua graça. Ela se vestiu e veio à reunião. Que eu saiba, está vivendo uma vida cristã esta noite. Que é isso? Oh,
Deus requer perfeição. Ele requer o seu arrependimento, Ele requer sua fidelidade para com Ele, mas Ele está olhando esta noite, não importa o quanto você tenha pecado, quanto de menos ou quanto de mais, você ainda é pecador e não pode entrar de nenhuma maneira, exceto por Jesus Cristo, o sacrifício todo suficiente de Deus, e nele você é aperfeiçoado para todo o sempre. Pense nisso. Não é nada que você faça. Não são novas páginas que você vire. Não é uma nova vida que você comece. É uma confissão do seu erro e a graça de Deus para com você. Isso o traz à perfeição. E então você é aperfeiçoado em Jesus Cristo. Espero esta noite, meu amigo, enquanto estamos aqui nesta grande e crucial momento agora, quando decisões devem ser tomadas, após ouvir esta história, você pode nunca tê-la ouvido antes, mas você não pode sair por uma destas portas sendo a mesma pessoa que entrou, você deve sair melhor ou pior. E enquanto inclinamos a cabeça apenas um momento, quero que você pense seriamente sobre isso. E como está a sua alma esta noite? Jesus Cristo morreu por você. Você diz, irmão Branham, quando conseguir parar de fumar, quando conseguir endireitar tal coisa, eu farei isso. Oh, isso nunca será feito corretamente. Você nunca conseguirá fazê-lo, porque não vem da maneira que está, e por fé vá até aquela corrente que suas feridas abertas suprem. E o amor redentor seja o seu tema e seja até você morrer. Por que aceitar um substituto? Por que tentar entrar através da sua igreja? Por que tentar vir por parar de beber ou de mentir? Venha pelo caminho da perfeição, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Como sou santificado? Confesse seus pecados na presença do sangue de Jesus, e a vida que vem daquele sangue retorna ao adorador e o santifica dos desejos das coisas do mundo. Pois por aquele todo suficiente sacrifício, Ele nos santificou, um Espírito. Nós somos todos batizados em um corpo. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que caminham não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se está tentando caminhar pelo Espírito e ainda desejando a carne, o sacrifício ainda não foi suficientemente aplicado a você. Mas o adorador, uma vez purificado, não tem mais desejo do pecado. Isso foi o Calvário. Não é um lugar para se vender flores ou pequeno lugar para se fazer isto ou aquilo. Foi um lugar onde Deus e o homem foram reconciliados. Foi um lugar onde paz e perfeita segurança foram trazidas à raça humana. Você pode ir comigo esta noite, meu amigo pecador, ao Calvário, e pela fé aplicar esse sangue à sua própria alma e deixar o Espírito Santo vir e santificá-lo por seu grande sacrifício. Antes de orarmos, você levantaria a mão a Deus e diria: "Seja misericordioso comigo, Deus, eu agora confesso todos os meus pecados nesta noite de Sexta-feira Santa e agradeço o grande sofrimento pelo qual Cristo passou por mim. Eu agora rendo minha própria vontade e meus próprios motivos e tudo mais para seguir-te desde dia em diante." Você levantaria a mão e diria: "Lembre-se de mim, irmão Branham, em oração. Esta é a decisão do meu coração." Alguém esta grande noite, enquanto esperamos um momentinho, aqui do meu lado direito, certamente alguém por ali. Vocês estão envergonhados de seus pecados? Vocês estão envergonhados do que tem feito? O mundo esta noite está procurando por heróis, e tem heróis fisicamente falando.
Um dia lá na Suíça, quando o território da Suíça estava em jogo, o pequeno partido suíço tinha se reunido nos campos para defender sua economia. O grande exército se aproximando era grande demais para eles eram todos treinados, tinham grandes lanças e escudos. Os suíços não poderiam fazer nada a não ser desistir, eles estavam encurralados contra uma montanha. Então houve um herói que se apresentou, alguém tinha de morrer, e se eles perdessem a batalha, eles não tinham nada a não ser velhas foices e pedras, varas, com o que lutar. Quando o exército se aproximando, parecia uma muralha. Se eles fossem tomados, suas pequenas e amáveis esposas seriam violadas, suas jovenzinhas seriam violadas, seus bebês seriam mortos, a cabeça deles seria estourada, seus lares seriam destruídos, tudo estaria perdido. Então houve um homem cujo nome é muito rapidamente esquecido, chamado Arnold von Winkelried. Ele avançou e disse: suíços, hoje dou a vida pela Suíça. Ele disse: pouco além da montanha adiante há uma casinha branca. Eu tenho uma esposa e 3 crianças esperando por mim, mas eles nunca beberão porque nesse dia eu dou a minha vida pela Suíça. Disseram: o que vai fazer, Arnold von Winkelried? Ele disse: sigam-me e façam o melhor que puderem com aquilo que têm para fazê-lo. E ele olhou para o exército até que encontrou o maior número de lanças. Então levantou as mãos para o ar, correu em direção àquela grande muralha de lanças e gritou: abram caminho para a liberdade! Abram caminho para a liberdade! 100 lanças se viraram para receber seu ataque. Ele abriu os braços para recebê-los em seu próprio peito, as quais o perfuraram e ele morreu à ponta daquelas lanças. Aqueles suíços seguiram-no com achas e varas. Aquela grande demonstração de heroísmo debandou aquele exército a ponto dos suíços os expulsarem da terra e nunca mais tiveram uma guerra desde então. Levante-se na Suíça e fale o nome Arnold von Winkelried. Vocês verão lágrimas correrem por suas faces, porque ele salvou a terra deles. Aquele foi um grande feito heróico. Raramente poderá ser comparado e nunca foi excedido nesta terra. Mas, isso foi uma pequena coisa em comparação com o que aconteceu um dia quando a raça de Adão encontrou-se, demônios marchando de todos os lados, profetas tinham falhado, a lei tinha falhado, sacrifício de touros e cordeiros tinham falhado, a natureza do homem tinha falhado, tudo mais. E a pequena raça de Adão encontrou-se derrotada, superada em número pelos demônios, superstições, doenças, enfermidades. Houve um que deu um passo à frente no céu e disse: hoje eu morrerei pela raça de Adão. Ele veio à terra e se fez carne. Ele olhou diretamente para o meio das lanças, onde parecia estar mais escuro. O mais escuro de todos os medos do homem era a morte. E ele tomou a morte em seu peito. E no Calvário, ele pagou o sacrifício e gritou: abram caminho para a liberdade. Ele gritou para a sua igreja: tomem isto que eu vos tenho deixado, meu sangue e meu espírito, e lutem com o que quer que tenham. Nesta noite podemos conquistar através disso, amigo. Você pode afastar o diabo de você. Cada velho inimigo que está em sua vida pode ser afastado pelo sangue e pelo Espírito de Cristo. E você pode se encontrar perfeito em sua presença. Cristo abriu o caminho. Você poderia simplesmente levantar o braço a Ele e dizer: perdoa-me. Deus o abençoe, irmão. Alguém mais? Ser misericordioso comigo, Deus. Eu agora confesso meus erros. Há algum membro morno da igreja que vai à igreja todos os dias e talvez tente ser tão pio quanto pode, mas ainda assim sabe que aquele temperamento, indiferença, egoísmo, hábitos se agarram a você a ponto de não ter vitória. Você gostaria de ser limpo pelo sangue nesta noite de tudo isso? Pois o adorador, uma vez purificado, não tem mais consciência.
Você gostaria de levantar a mão, você, membro da igreja? Deus a abençoe, senhora. Levante as mãos e diga, irmão Branham, lembre-se de mim em oração. Deus a abençoe, senhora. Isso mesmo, é real. Esta é uma coisa real a ser feita. Deus o abençoe atrás, Senhor. Alguém mais levante a mão, diga, ser misericordioso comigo, Deus. Sei que professo o cristianismo, mas não o vivo. Eu sei que não. E em meu coração, na realidade, não estou correto contigo. Quero ser um dos eleitos de Deus. Sinto no coração que sou, mas nunca coloquei de lado os embaraços que tão de perto me rodeiam. Quero pô-los de lado esta noite, pela graça de Deus eu o farei. Ore por mim. Você gostaria de levantar a mão? Deus abençoe, Senhor. Alguém mais? Apenas um pouquinho, estamos esperando. Enquanto estamos esperando quietamente, cada um agora de cabeça inclinada em oração, sussurrem isto suavemente agora. Há uma fonte cheia de sangue. Tirado das veias de Emanuel. E pecadores mergulhados sob seu perdem toda sua mancha de culpa, perdem. Não quer reconsiderar agora? Não tente lavar isto. Cristo está na sua mão. Pilatos tentou esta manhã, como que pelas 6 horas, mas suas mãos ainda estão ensanguentadas, culposamente ensanguentadas. Você sabe o que lhe aconteceu? Ele foi para a Suíça muitos anos depois, perdeu a mente, suicidou-se pulando em um tanque de água. Esta manhã, na Suíça, centenas de pessoas vêm assistir a cena. A água azul ferve do fundo daquele grande poço. Eles fazem isto todos os anos, é uma velha lenda. Dizem que Deus recusou água para limpar suas mãos. Irmão, não importa quantas vezes você tenha sido batizado ou o que quer que tente fazer, nada limpará suas mãos, a não ser o sangue de Cristo. Deus recusou aquilo e a água azul, depois de quase 2000 anos, ainda ferve. Deus recusa isto. Sua justiça própria não pode limpar seus pecados, nada a não ser o sangue de Jesus. Pense nisso agora. Vamos orar, apenas um momento. Gostaria de saber se eu poderia perguntar algo esta noite. Quando ele ficou ali na sala de audiências de Pilato esta manhã e disse, se meu reino fosse deste mundo, eu poderia pedir ao meu Pai imediatamente, ele enviaria a ele 12 legiões de anjos, quando uma delas poderia destruir o mundo. Eu lhe falaria, 12 legiões de anjos estariam às minhas ordens. Ele poderia ter feito isso, mas ficou ali manso e humilde para tomar a sua morte e levar os seus pecados. Você estará suficientemente agradecido por aquele sacrifício. Você está necessitado dele, necessitado das bênçãos de Deus. Você não se poria de pé para oração? Ponha-se de pé. Se você quer ser lembrado em oração, dizendo, Deus, seja misericordioso comigo, sou culpado, tenha feito coisas erradas, e agora quero aceitar meu perdão através de Cristo Jesus. Você gostaria de se levantar nesse momento? Deus abençoe, jovem. Isso é coragem. Apenas permaneça de pé aí. Você quer me dizer que levantou a mão e então não é sincero o suficiente para se pôr de pé? Que bem lhe fez o Evangelho. Oh, tal brincadeira com a igreja brincando com Deus. A hora está próxima. Um desses dias uma bomba atômica atingirá aqui em algum lugar em uma destas grandes fábricas de pólvora. Não haverá 1 milésimo de segundo para repensar isto. Será tarde demais, então, talvez antes da próxima Páscoa, ou até mesmo nesta Páscoa. Não quer se levantar agora e dizer, Deus, seja misericordioso comigo, um pecador, e agora aceito Cristo a oferecer-se como propiciação pelos meus pecados, e por sua graça, é sua graça apenas, eu habito na presença de Deus. Você confessará seu erro, aquele que encobrir seus pecados não prosperará, aquele que confessa seu pecado tem misericórdia.
Depende de você. Ele está observando. Agora, nosso bendito Senhor, em um número apropriado esta noite, levantaram-se 3 almas arrependidas, um homem e 2 mulheres. Como estou pensando, Senhor, no Calvário, quando um de um lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. O outro disse: se tu és, deixa-nos ver o milagre, tira-nos da cruz e salva-te a ti mesmo. E outro disse: Deus, seja misericordioso comigo. E sua cabeça inclinou-se para seu lado direito e disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas tu permaneceste em silêncio quanto ao outro, porque não houve arrependimento. E Deus, Pai, rogo que estes, eu confiarei que eles são os únicos 3 no edifício que sentem que precisam confessar seus erros, mas que vieram pelo caminho todo suficiente, o caminho da cruz. Perdoa-os, Senhor, e abençoa-os. Eles estão aqui de pé esta noite, como tu te puseste por eles na sala de audiência de Pilatos, como te puseste por eles entre os céus e a terra, quando o céu se escondeu e a lua não deu sua luz, e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Eu rogo, Deus, que tu os abençoes e lhes dês as tuas misericórdias, e os limpes com o teu sangue, e batiza-os pelo teu poder santificador no corpo de teu próprio Filho, Cristo Jesus. Então eles estarão preservados pelo tempo e eternidade. E abençoa os outros que sentem que estão bem, que já se encontraram com isto e fizeram isto. Rogo esta bênção para eles em nome de Cristo. Amém. Deus os abençoe. Vocês que se encontram perto desses que se levantaram, alguém estenda a mão e cumprimente-os e diga: o Senhor o abençoe. Isso mesmo, como mão de companheirismo. Estamos agora apenas um pouco atrasados em nossos cultos. Quantos amam o Senhor Jesus? Levantem a mão. Será que em silêncio agora, ou tão quietos quanto pudermos, em comemoração a Ele, que é onipresente, que está aqui esta noite, poderíamos suavemente cantar: foi ali na cruz onde meu Salvador morreu, ali pela purificação do pecado clamei. Ali, ao meu coração, quando você preencheu o requisito, colocou as mãos sobre ele. Ali o sangue foi aplicado ao meu coração. Oh, glória ao seu nome. Cantemos suavemente agora, enquanto inclinamos a cabeça a ele. Ali na cruz, onde meu Salvador morreu. Ali, pela purificação do pecado, eu clamei. Ali o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Precioso nome. Glória ao seu precioso nome. Ali o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Agora, quietamente, de cabeça inclinada, vocês que são salvos, digam: ó, levantem a mão agora. Ó fonte preciosa, que salva do pecado. Estou tão feliz por ter entrado. Ali Jesus me salva e me mantém limpo. Glória ao seu nome. Glória ao seu precioso nome. Glória ao seu precioso nome. Ali o sangue foi aplicado ao meu coração.
Glória ao seu nome. Agora, com a mão para baixo, de cabeça inclinada, acabei de me lembrar, alguém telefonou faz pouco e disse que alguém gostaria de ser lembrado em oração por seu corpo esta noite. Não puderam voltar ao culto de domingo à noite para o grande culto de cura. Se colocariam em pé, vocês querem ser lembrados nessa oração, neste momento? O sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Glória ao... Agora de cabeça inclinada. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela vossa iniquidade. O castigo da vossa paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fostes sarados. Glória ao seu nome. Agora, bendito Pai, enquanto humildemente nos aproximamos da cruz nesta hora, onde graça e misericórdia me encontraram ali. A brilhante estrela da manhã derrama seu cintilar ao meu redor. Estes enfermos estão em pé em tua presença. Estão crendo nesta hora que por fé eles olham para aquelas costas com pisaduras além. E por suas pisaduras fomos sanados. Pai Santíssimo, vimos confessando nossa fé, crendo que tu curas nosso corpo enfermo através do grande sofrimento do Senhor Jesus, e oferecemos por essas pessoas que estão em pé uma oração de fé, que tu prometeste salvar o enfermo. E nós juntos, como uma unidade de teus crentes esta noite, tu disseste, onde 2 ou 3 reunidos estiverem, estarei eu no meio deles. E nós pedimos misericórdia por eles, que tua graça possa agora tocar o mais íntimo da alma deles. Que algo ancore bem fundo. Que eles saibam que Cristo está aqui e falou com eles, dizendo: Filho meu, levei tuas enfermidades lá no Calvário. Agora apenas joga sobre mim todos os teus cuidados, pois tenho cuidado de ti. E que eles possam ser curados inteiramente sãos, pois pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Enquanto se sentam agora alguém perto deles, coloque as mãos sobre eles, alguém que está orando por eles. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. O Senhor abençoe. Se não estou enganado, não estou olhando para o homem que foi curado aqui poucos dias atrás ou alguns domingos atrás, que estava surdo ou algo assim em seus ouvidos. Eu o vejo desfrutando o culto esta noite. Você me escuta bem agora? Isto é bom, maravilhoso. Fique em pé só um momento. Quantos se lembram dele estar aqui? E ele passou pela fila de oração. Trouxeram-no de volta à plataforma e o Senhor o curou e o deixou são. Bendito seja o Senhor. Obrigado, irmão, pelo seu testemunho. Poderiam ser as dúzias, mas ele não é maravilhoso? Agora, queremos vê-los amanhã à noite cedo, e então domingo de manhã cedo, domingo à tarde, se puderem, voltem para o culto de cura à noite. Até nos encontrarmos, fiquemos de pé para cantar nossa canção de despedida. Leva tu contigo o nome. Leva tu contigo o nome. Filho de tristeza e aflição, ele te alegrará e confortará. Vire-se, cumprimente agora a todos. Leva onde quer que fores. Nome bom. Vire-se e cumprimente. Ó doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, nome bom. Ó doce a fé, doce a fé.
A esperança do porvir. Agora olhe para esta direção. Ao nome de Jesus, inclinando-se, caído, prostrado aos seus pés. Rei dos reis, no céu o coroaremos. Quando a jornada completarmos. Nome bom, ó doce a fé, ó doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, ó doce a fé, doce a fé, a esperança do porvir. Agora lembrem-se do Coral Neville, a radiofusão do Quarteto pela Manhã, WLRP, às 9 horas. O irmão Stricker vem às 9h45, domingo de manhã. Não faz muito eu estava fazendo uma fita para ele esta tarde sobre a ressurreição e agora até nos encontramos outra vez. Que as bênçãos do Senhor estejam com vocês enquanto inclinamos a cabeça. Vou pedir ao meu bom amigo irmão Palmer de Macon, Georgia, para despedir esta audiência em uma palavra de oração enquanto oramos. Irmão Palmer.